Quero convidar você então a abrir sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo 100. Você que não tem uma Bíblia de papel, você pode acessar a Bíblia aí no seu smartphone, sem problema nenhum. A versão que eu vou ler é a versão Almeida Revista e Atualizada. Pode ser que você tenha uma outra versão, seja de papel, seja digital. Quero que você acompanhe comigo a leitura, Salmo de número 100. Penúltima mensagem da nossa série, Uma Família para Pertencer. Quero ler esse texto, é um texto bem curtinho, diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Quero ler junto com os irmãos o versículo de número 5 apenas, no 3. Todos juntos, voz forte, vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vamos orar nessa direção. Peça para que a bondade do Senhor toque a sua vida, e para que as misericórdias dele se renovem sobre você. Nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, quarto aspecto do que significa ser uma família para pertencer. Vamos orar nessa direção. Ore agora por você mesmo. Fala com Jesus aí no seu coração. Você já orou pelo seu irmão, você já cantou, você orou pelas crianças. Agora eu quero que você ore intencionalmente pela mensagem que você está prestes a receber, você está prestes a ouvir. Espírito Santo de Deus, toca na nossa vida com a tua bondade, e que as tuas misericórdias se renovem mais uma vez. Conforme foi dito no início do culto, nós cremos que sempre que nos reunimos, sempre que lemos a tua palavra, sempre que conversamos sobre as verdades eternas do Senhor, sempre que oramos, sempre que lemos a nossa Bíblia na nossa casa, o Senhor está nos dando a oportunidade de recomeçar, de rever questões, de reaprender e desaprender coisas. O Senhor quer trabalhar na nossa vida sempre que nos aproximamos de Ti. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto e pedindo, sedentos, que o Senhor venha sobre nós e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós cremos que igreja é uma família para pertencer, conforme nós já temos dito. Cremos que igreja não é um lugar para frequentar. Nós cremos que ser membro de uma igreja vai muito além de frequentar as reuniões, de participar dos programas que a igreja oferece. Fazer parte de uma igreja é entender que a igreja é uma família espiritual e, portanto, você tem deveres, obrigações, você tem que entender também o seu papel dentro dela, você tem dons, você tem talentos, você tem um pai, você tem um irmão mais velho, e você tem outros irmãos que obviamente são muito diferentes de você. Por isso nós falamos que essa família chamada igreja é uma família complicada, porque tem pessoas difíceis, pessoas imperfeitas como eu e você, e nós é que fazemos a igreja ser uma família complicada. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é uma família em transformação, porque nós estamos sendo transformados à imagem do nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós também falamos que essa família chamada igreja é uma família que cresce, e todo dia ela cresce. Todo dia Jesus atrai alguém. Todo dia alguém se rende ao senhorio de Cristo. Talvez nós não vejamos isso com tanta frequência, talvez não tanto quanto gostaríamos, mas você pode ter certeza, em algum lugar, nesse exato momento, alguém está entrando para a família. Amém?
e a família está crescendo, e a família está expandindo, e o reino está avançando. Também falamos que a família, chamada igreja, ela é chamada ao convívio, ou seja, uma família que se relaciona. Significa que o cristianismo não é uma religião, algo teórico. Conforme eu falei no último domingo, o cristianismo é uma notícia e nós vivemos à luz dessa notícia. Nós somos chamados a nos relacionarmos. Não existe cristianismo, não existe igreja sem relacionamento. Não existe. Se somos o povo do Messias, nós caminhamos como o Messias, e o Messias caminhava com pessoas, se relacionava com pessoas. É curioso porque quando você vai estudar, vai ler a respeito do ministério de Jesus, nos evangelhos, principalmente no evangelho de Marcos, que os irmãos acabaram de ler essa semana, você vai ver que intencionalmente Jesus decide se mudar para onde? De Nazaré para Cafarnaum, metrópole na época. Ele vai para uma cidade comercial. Por quê? Pessoas, relacionamento, network. Claro que Jesus não fazia network porque não precisava que ninguém trabalhasse para ele, né? Mas o fato é que Jesus veio para se relacionar com pessoas. E ele chama os seus apóstolos, os seus discípulos a se relacionarem com pessoas. De modo que a igreja é uma família que convive. E, portanto, ela precisa aprender a conviver. Aprendemos quando fazemos parte dessa família chamada igreja, que nós temos um pai, conforme eu já falei, todos somos filhos do mesmo pai. E é claro que cada um se relaciona com esse pai de um jeito diferente, não é? Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm receio, tem pessoas que não conseguem ver Deus como um pai de fato, e isso tudo também faz parte da nossa caminhada. E hoje eu quero falar com você sobre um quarto aspecto, uma família que celebra. Uma família que celebra, eu quero compartilhar com você 3 verdades sobre isso. 3 verdades sobre celebração. Igreja é uma família que celebra, e eu quero conversar rapidinho com você à luz desse texto. Em primeiro lugar, vamos direto ao ponto. Fomos criados para celebrar, comemorar e festejar. Essa é a essência do homem. O homem foi criado, e quando ele foi criado, foi colocado uma semente dentro dele. A semente da celebração. A semente da comemoração, a semente da festividade. Todo ser humano é inclinado a isso. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a quantidade de entretenimento tem aumentado de um jeito assustador. Cada vez mais as indústrias criam novos programas, novos mecanismos de entretenimento. E cada vez mais as pessoas gastam dinheiro com isso. O dinheiro que nós gastamos com entretenimento é um absurdo, irmãos. E de fato isso move o país. O entretenimento, ele tem feito com que o Brasil e as nações avancem, porque isso tem feito o dinheiro rodar. É curioso, porque nunca na história, presta atenção nisso, nunca na história houve tantas casas de show. Nunca na história do mundo houve tantas celebrações. Nunca houve tantas opções. Por exemplo, algo novo que tem surgido nos últimos anos são os comedy bar. Quem já ouviu falar nisso? Bar aonde você vai para assistir uma apresentação de uma pessoa só. Os famosos stand-up. Falei sua língua agora? E os artistas desse ramo têm crescido e têm aparecido cada vez mais, até no meio da igreja já tem isso. Tem show desse tipo para crentes, sabia disso? Tem pastor que faz isso no púlpito também, mas não vem ao caso. A gente não está aqui para criticar ninguém. Mas o comedy bar tem cada vez mais, por exemplo, em Porto Alegre tem um comedy bar. Um humorista decidiu abrir um bar exatamente para fazer apresentações. Enquanto o pessoal come, bebe, ele faz uma apresentação e faz as pessoas rirem. A palavra stand-up vem de uma gíria inglesa, né, que tem a ideia de ficar de pé e fazer uma apresentação sozinha para as pessoas. Um show de uma pessoa só. E isso tem crescido. Todo canto você vê isso. Além disso, as festas rave. Já ouviu falar nisso? Festas ao ar livre, que são aí administradas, né? Você vai lá para escutar música eletrônica. A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Tem inclusive os festivais gigantescos de música eletrônica, como por exemplo,
o maior festival do mundo, chamado Tomorrowland. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Quem já foi, levanta a mão. Todo mundo baixou rápido, gente, calma. Ano passado, na Bélgica, 3 semanas, reuniu cerca de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Esse ano, outubro, 12, 13 e 14 de outubro, o Tomorrowland volta para o Brasil, em Itu, São Paulo. E diz que a estimativa de público para os 3 dias é de aproximadamente 180 mil pessoas. 180 mil pessoas. Os ingressos estão esgotados. E os ingressos variam de 2 mil a 4 mil, quase 5 mil reais, os pacotes. Isso tem mexido com as pessoas, não é? Tem uma razão aparente para isso, pastor? Uma razão pelo qual isso tem crescido, cada vez mais festas, baladas, não é? A galera do stand-up, tem uma razão aparente? É claro que tem. Nós somos criados para isso, irmãos. Esse impulso está dentro de nós. Nós somos criados para celebrar, para comemorar. Nós somos criados para festejar. Isso é bíblico, e eu vou ler vários textos com vocês daqui a pouco. Não é à toa, e você vai concordar comigo, quando esse sentimento, quando esse anseio de celebração começa a desaparecer de dentro de nós, nós percebemos na hora que alguma coisa está errada. Talvez você não goste de festa, dançar, talvez você diga, pastor, eu nem sei dançar. Ok, mas certamente você gosta de uma reunião de amigos, sentado numa mesa, onde um conta piada, você se diverte, aquele clima leve que dá vontade de não ir embora. Você gosta disso? Um bom churrasco, não é? Aleluia, glória a Deus. Uma coisa que nós vamos perceber, irmãos, é que quando se perde o anseio de celebrar, perde-se a vontade de viver. Uma pessoa que já não tem mais desejo de celebrar, comemorar, festejar, seja a vida ou qualquer outra coisa, essa pessoa está doente. Essa pessoa está ficando doente por dentro. Porque não é normal alguém não ter esse impulso. Tem gente que chora até em colação de grau. E eu já vi alguns chorarem aqui nos que eu fui. Festa de formatura. Não é? É interessante que como a vitória do outro mexe com a gente. E às vezes é mais a vitória do pai do que do filho, né? Porque foi ele que bancou. O filho só tinha que baixar a cabeça e estudar. Mas ele está lá. E nós estamos vibrando junto. E é emocionante ver que ele conseguiu, depois de 5 ou 6 anos. É 6 anos medicina, né? Isso nos move, irmãos, porque nós fomos criados para isso. Criados para celebrar. E quando nós começamos a perder esse sentimento, essa sensação, essa alegria, nós percebemos que nós estamos adoecendo. Quem não tem vontade de festejar, se torna apático, melancólico, se torna uma pessoa solitária, porque definitivamente nós somos criados para isso. Mas deixa eu avançar um pouco mais. Segunda verdade que nós aprendemos, é que nós fomos criados para celebrar a Deus e os feitos de Deus. E eu quero ler alguns textos com você, para te mostrar que isso é uma verdade bíblica. Deus nos criou para isso, e isso é uma ordem bíblica. Celebrar, comemorar, festejar, culto animado, é uma ordem de Deus. Não é uma sugestão, não tem a ver com gosto pessoal unicamente, isso é bíblico e está em todos os livros da Bíblia. É óbvio que a gente não vai fazer a leitura de todos, mas eu vou ler alguns salmos aqui, e também um texto só, do Novo Testamento. Nós vamos ver que Jesus tinha essa marca no ministério dele. Celebração, cura e perdão. São os 3 movimentos de Jesus. Jesus está em todas as festas. Jesus, ele cura as pessoas e ele perdoa. São as marcas do reino. Onde o reino está, festa. Onde o reino avança, celebração. Esse movimento, ele é notório nos evangelhos. Notório. Antes de eu ler os textos, eu quero chamar a sua atenção para 2 curiosidades. Ao mesmo tempo em que aumenta a procura por diversão, e ao mesmo tempo em que aumenta as opções de divertimento, aumenta também a ansiedade, a depressão, pânico. Nós somos a geração que mais se diverte, dizem as pesquisas. Nunca houve na história, irmãos, uma geração, tempos como o nosso, onde as pessoas têm tantas opções e elas gastam tanto dinheiro com isso. E ao mesmo tempo, nunca houve na história uma geração tão ansiosa, tão depressiva, tão impulsiva,
tão inconstante, tão insegura, tão covarde, tão inquieta, tão melindrosa. Somado a essas pesquisas, dizem que também nunca houve na história um momento onde a fabricação de tantos remédios aconteceu. Nós somos a geração dos antidepressivos. Toda hora aparece um novo. Não é? Então me parece que existe algo complicado nessa conversa. Porque nós festejamos, nós temos essa ansiedade, 600 mil pessoas na Bélgica, quase 200 mil no próximo mês em Itu, São Paulo, e ao mesmo tempo os consultórios de psiquiatria, os psicólogos estão com a agenda lotada. Porque aquele que festeja é ao mesmo tempo aquele que pensa às vezes em tirar a própria vida. Olha só o que vai dizer, e parece que esse filósofo alemão está certo. Schopenhauer vai dizer o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Nós ansiamos ter as coisas, não é verdade? Nós queremos o iPhone 14. E aí você pega ele na mão, tira meia dúzia de foto, passa 2, 3 dias, e daqui a pouco é um tédio, não é? Você queria a promoção, você queria estar lá no Tomorrowland, e aí você percebe que você não dá nem conta daquele som todo. Você não dá nem conta de ficar numa rave que pelo menos é 12 horas de música sem parar. Você não dá conta de tanto estímulo, porque ao mesmo tempo que nós temos essa ânsia de ter, de celebrar, nós temos esse tédio de possuir, não faz sentido, falta alguma coisa, o que está errado? Quem já viu essa frase? Alguns vão reportar ela a Dostoiévski, mas Dostoiévski de fato não tem nada disso nas obras dele. Outros vão dizer que foi Blaise Pascal, um matemático. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Sabe o que a gente vai aprender, irmãos? Que Deus nos criou para celebração, mas existe uma celebração para a qual nós somos criados. Eu quero ler alguns textos com você. Volta aí, Salmo 89, primeiro versículo. Salmo 89, versículo 1. Diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 92, versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciai de manhã a tua misericórdia, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Sabe o que é exultar, irmão? É dar um brado de vitória. Exultar é uma empolgação que você tem que exteriorizar e você quer que todos ouçam. Isso é exaltar. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Salmo 95, versículo 1. Convocação, não sugestão. Vinde, cantemos com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Sabe o que é júbilo? É cantar com alegria. É fazer o chão estremecer. Isso daqui não é eu falando, irmão, isso é a palavra de Deus. Versículo 6, Salmo 95, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 96, versículo 1, cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todas as terras. Olha só, Deus convoca todas as terras à celebração. Todas as terras têm que prestar uma celebração ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a salvação dia após dia, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ainda, irmão, Salmo 98. Salmo 98 diz, versículo 1, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Versículo 4, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Salmo 101, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Deus é um Deus de celebração, não é à toa que Ele criou 7 festividades. 7, entre elas 4 festas. Pães asmos, Pentecostes, não é? Tabernáculos, festa da colheita, festa das primícias,
o ano do jubileu, tudo isso era regado à música, à celebração, à empolgação. Deus está fazendo. É interessante, irmãos, porque o Salmo 98, ele é um salmo escatológico, ou seja, é um salmo que descreve o que vai acontecer quando Deus estiver reinando entre os homens. Quando Jesus chegar e estabelecer o reinado, sabe o que vai acontecer? Verso 8, os rios batem palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ou seja, esse salmo aqui faz coro com Apocalipse, que diz que quando Jesus chegar, os povos o receberão com palmas nas mãos, com vibração, e a voz do povo do Messias se fará ouvir pelos 4 cantos da terra, louvado seja Ele. Nós somos criados para isso, irmãos. E é interessante porque sempre que nós pegamos essa nossa essência e tentamos colocar num outro lugar, um sentimento de vazio se instala. Porque de fato nós não fomos criados para adorar qualquer coisa. Tim Keller vai dizer que todo homem é um adorador. A única coisa que muda é o objeto da adoração. Você sempre vai adorar alguma coisa, porque você foi criado para isso. Você foi criado para se prostrar diante de algo, seja diante de Jesus ou do sertanejo universitário. Alguém se identificou? Misericórdia, pastor, não gosto. Seja diante de Jesus, seu coração vai vibrar, ou diante do Alok. Quem gosta do Alok aí, levanta a mão. Pode gostar, irmão, não é pecado. Vamos voltar para cá. Além disso, eu já estou acabando. Fomos criados para celebrar a Deus, nosso Pai, em família. Olha só o que vai dizer o Salmo 100. Salmo 100 vai dizer o seguinte: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dEle somos. Você foi criado para Deus, irmão. Você só vai descobrir sua verdadeira identidade quando você estiver perto do seu Pai. Aí você vai descobrir quem é você. E o texto vai dizer, você é o quê? Você é povo dEle. Você é ovelha do pastoreio desse Pai, que quer cuidar de você. Olha só o que vai dizer o profeta Jeremias. Estava lendo Jeremias e estou acabando a leitura do profeta Jeremias. E tem um texto em Jeremias, que sempre que eu leio esse texto mexe comigo. O profeta Jeremias é um dos profetas mais tensos de se ler. Porque é tanta desgraça que você encontra lá, mas na metade do livro você tem o capítulo 31. E o capítulo 31 de Jeremias é um dos mais belos de toda a Bíblia. Olha só o que Jeremias 31 vai nos dizer, irmão. Verso 8 e 9. Deus falando. Não é o Jeremias falando. É Deus falando por meio do profeta Jeremias. E olha só, Jeremias 31, versículo 8 e 9 diz assim: eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os lavarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por um caminho reto, em que não tropeçarão. Porque o quê? Porque sou pai para Israel. E Efraim é meu primogênito. Versículo 13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouve-se um clamor em Ramá, pranto de grande lamento. Era Rebeca chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existiam. Versículo 20. Não é Efraim o meu precioso filho, filho de minhas delícias? Pois quantas vezes falo contra ele, quantas vezes ternamente me lembro dele. Olha só o que Deus vai dizer para nós, irmãos. Comove-se ele, o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Você já imagina o Criador do Universo dizer o seguinte: o meu coração, quando eu penso em você, treme, porque você é meu filho amado, você mexe comigo.
Isso está escrito aqui, irmão. Isso não é sensacionalismo. E aí a gente vai entender um pouco da pessoa de Jesus, porque Jesus era assim, intenso nas emoções. Jesus, quando se aproximava de uma pessoa debilitada, pecadora, diz o texto que alguma coisa mexia dentro dele. E ele se tomava de compaixão. Nós somos criados para celebrar a Deus, nosso Pai, em família. Em família. E eu quero encerrar lendo um último texto com você. E esse texto já servirá de base para participarmos da Santa Ceia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 11. Até o versículo 28. Lucas capítulo 15. Antes do versículo 11, você tem duas vezes a afirmação: a festa no céu, quando um pecador se arrepende. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Indicando para nós que a celebração, ela também é a essência de Deus. O céu festeja, o céu glorifica, o céu aplaude de pé, o céu se comove, o céu é afetado quando um novo filho chega. E aí você tem a parábola do filho pródigo. E eu quero encerrar apenas com um detalhe dessa parábola que passa desapercebido pela maioria das pessoas. Versículo 11 em diante diz assim: continuou. Presta atenção na leitura. Certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. Um pai, 2 filhos. Essa é a história. O mais moço deles, o mais novo, o segundo filho, disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E o pai então repartiu a herança. Deu a herança que o filho queria. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grave fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. A história é que o jovem pegou a sua herança e decidiu tocar a vida. E ele vai para uma terra distante. E nessa cidade distante da cidade do pai, ele então torra todo o dinheiro e se vê em aperto. Então vai arrumar um emprego. E ele consegue um emprego com alguns cidadãos da cidade, e o emprego que ele consegue é cuidar de porcos. Essa é a história. E aí segue o texto dizendo: ali desejava ele fartar-se com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: tragam depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou seja, celebração, festa. Versículo 25, ora, o irmão mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Então o criado informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, o irmão mais velho, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. A história, então, você já conhece.
O filho mais novo põe tudo a perder, ele se arrepende porque está em aperto, decide voltar para a casa do pai, e a ideia dele é que o pai agora o trate como um empregado, porque era assim que funcionava na época de Jesus. O contexto da época vai nos dizer o seguinte: se um filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança agora, o filho está dizendo para o pai o seguinte: o senhor morreu para mim, eu não sou mais teu filho, eu quero o que é meu. E se o pai dá, ele está dizendo que aquele filho de fato morreu, ele já não faz mais parte da aliança, da família, ele não mais é um filho. É isso que aconteceu. E aí o filho vai embora, se vê em aperto e decide voltar, só que agora ele não pode ser mais filho. Então a ideia dele é a seguinte: me contrata para trabalhar para o senhor, porque lá eu estou passando fome, aqui pelo menos o povo tem pão. E aí ele vai com isso em mente, pede perdão para o pai, não para ser realocado na família, mas que o pai o receba, e agora ele se torne um empregado, porque é assim que funcionava na cultura da época. E diz o texto que quando o filho está chegando perto, o pai o vê, e o pai fica enlouquecido, positivamente falando. Ele corre na direção do filho, o abraça, o beija, e nem deixa o menino terminar de falar. E já chama os criados e diz: traz a roupa, traz a sandália, traz o anel, e mata o animal. Mata aquele porco. Mata, vamos fazer uma churrascada. Certamente o filho mais novo fica sem entender absolutamente nada. Nesse meio tempo, enquanto o churrasco está acontecendo, festa, dança, o filho mais velho, que passou o dia trabalhando, está voltando, e ele escuta o alarido. Ué, que festa é essa se não é dia de celebração? Chama um criado e pergunta: o que está acontecendo, Zé? E ele diz: nem te conto, seu irmão, aquele que torrou o dinheiro, voltou, maior cara lavada, e seu pai, você nem imagina, deu roupa para ele, pôs o anel no dedo, o inseriu de volta na família, e ainda mandou matar o animal. E o que acontece com o filho mais velho? Ele fica indignado. Sabe por que ele fica indignado? Porque a readmissão do filho mais novo na família prejudica o filho mais velho. Porque o que aconteceu? O pai dividiu a herança, deu a herança do filho mais novo, e o filho mais novo agora não faz parte mais da família. E agora a única coisa que sobra é a herança do filho mais velho. Agora tudo que o pai tem é do filho mais velho. É por isso que quando o filho fica indignado e não quer entrar, e ele vai jogar na cara do pai: o senhor nunca me deu nada, e o pai vai dizer o seguinte: como não, Zé, tudo que eu tenho é seu, eu já não tenho mais nada. Só que o fato do pai readmitir o filho mais novo na família, está dizendo o seguinte para o mais velho: agora ele é filho de novo, e a sua parte agora também é dele. Como é que você ficaria? O seu irmão gospe no prato que comeu, e agora ele volta, e agora boa parte do que você tem volta a ser dele. E é por isso que ele fica indignado. Ele diz: eu não vou permitir que um vagabundo desse agora tome meu lugar. Que história é essa? Mas sabe qual que é a lição mais preciosa desse texto, irmão? É que existe um outro filho mais velho, que é o que está contando a parábola: Jesus. Jesus é aquele que decidiu sair da casa do Pai, do reino celestial, habitar entre nós, abrir mão de toda a riqueza e nos chamar para fazer parte. É aquele que não tem inveja, ciúmes, é aquele que está disposto a dizer: o que é meu, eu quero que sejam de vocês também. E Jesus sabe o que ele faz? Ele nos chama a fazer parte da família e dessa grande celebração, porque Jesus não é apenas aquele que abre mão da herança, mas é aquele que festeja porque a gente faz parte agora da família. Essa é a história por trás do filho pródigo. Jesus é o irmão mais velho, diferente desse irmão mais velho. É aquele que não tem problema nenhum, se você está longe, que você volte. E ele não vê a hora que você volte. Ele não vê a hora de você ser readmitido, porque na verdade você nunca foi excluído. Você sempre fez parte. O seu lugar ainda está lá. Irmão, se você está longe de Jesus, saiba o seguinte: seu lugar nunca foi tirado. Você nunca vai perder o seu lugar na família. Você ainda faz parte da família. E a sua herança ainda está reservada. Pare de viver como um miserável. Uma das histórias que me marcou no ano passado foi a história de um homem que recebeu uma ligação, e eu encerro com isso. Ele recebeu uma ligação de um advogado dizendo o seguinte: abre o seu e-mail, acabamos de encaminhar para você um documento de uma herança que você recebeu. E ele disse: mas que herança, Zé? Uma herança, um tio seu, fulano de tal, morreu e deixou uma herança para você. E ele disse: herança? Eu nem sabia que esse homem tinha dinheiro. Depois eu vejo. E voltou a trabalhar.
e passou os maiores perrengues, e trabalhou, e perdeu o cliente, e se deu mal, chegou em casa, perrengue dentro de casa, esposa enlouquecida, os filhos, aquela tensão, lá pelas tantas, antes de dormir, depois de um dia de derrota, ele lembra, rapaz, esqueci de ver o e-mail. Aí ele entra no e-mail e vai descobrir que tinha ficado milionário. Ele passou um dia sendo rico, mas viveu como um pobre, como um miserável, mendigando, se incomodando. Tem muito crente vivendo assim. É rico, tem o Espírito Santo, todas as promessas, todas as bênçãos já estão sobre a sua vida, mas vivemos como miserável, como se algo nos faltasse. Viemos para celebrar Jesus, aquele que morreu por nós, é o Rei de toda a terra, e ficamos com a cara fechada, como se estivéssemos cultuando sei lá quem, preocupados com o que os outros vão achar. Pelo amor de Deus, irmãos, os crentes deveriam ser o povo mais alegre da terra. Essa terra é nossa, irmão, e eu não estou falando de conquista territorial, eu estou dizendo que nós habitaremos aqui com o Messias. Nós devíamos, irmãos, adorar Jesus com toda a nossa empolgação. Os cultos do Antigo Testamento, eles são movidos por alegria, motivação, entusiasmo. Por quê? Porque a gente está na presença de Deus, o Criador. Como você não vai tremer diante de um negócio desse? Como você vai cultuar com indiferença, com base numa tradição que não é bíblica? Eu gosto da história dos reformadores, que foram um dos homens mais perseguidos da terra, porque eles foram contra um culto religioso, e eles tiraram vários elementos desse culto religioso, e uma das coisas que eles fizeram no culto foi o seguinte: eles inseriram o canto congregacional, e eles colocaram a igreja em pé para orar e para cantar, e isso gerou um escândalo na época, porque a igreja não fica em pé para orar, e nem para cantar, a igreja não canta, a igreja não tem capacidade, chamado, autorização para se colocar de pé e cantar. Que negócio é esse? São os leigos, nós somos o clero. E os reformadores disseram o seguinte: todo cristão, todo aquele que ama Jesus, ele tem o dever de se colocar em pé e adorar o Messias, cantar, celebrar. E isso revolucionou a época, a ponto de muitos serem mortos, simplesmente porque eles mudaram a liturgia do culto. Fica de pé, nós vamos orar. Você foi criado para celebração. Pastor, eu tenho uma vontade de festejar, de ir em festa. Não há nada de errado em você, meu irmão. Não há nada de errado em você, mas você precisa jogar isso para o lugar certo. Celebre a Jesus, honre a Jesus, viva para Jesus. Tem pessoas que vêm adorar a Jesus e adoram com indiferença, mas quando vão num determinado local, lá se entregam, choram, batem palma, como se Jesus não fosse digno das nossas palmas. Jesus não é digno das minhas emoções, mas os fulanos são, os amigos são. Irmão, às vezes o nosso coração está fora de propósito. Que de fato, irmãos, nós possamos experimentar um renovo na nossa celebração a Jesus, viver uma vida empolgada, de entusiasmo. Você faz parte do povo do Messias, você não é órfão, você tem um pai que te ama, que nunca vai desistir de você. Jesus abriu mão da glória para descer, para te chamar para a família, para te adotar. Ele morreu por você, sem você merecer. Como você não vai se entregar a Ele? Como você não vai cultuar Ele com todo o seu ser, com tudo que você tem, com tudo que há aí dentro? Irmão, o mundo não é digno das suas emoções, Jesus é. Você pode continuar se emocionando e deve continuar se emocionando, mas você tem que entender que Jesus quer entrega total nossa também. Senhor Jesus, nós precisamos ser impulsionados pelo Espírito do Senhor a uma adoração verdadeira. O Senhor nos chama a ser uma família que celebra as vitórias do Senhor, celebra o senhorio do Senhor, celebra o reinado do Senhor, celebra o perdão que o Senhor nos oferece, celebra a aceitação que temos, celebra o Espírito Santo que habita em nós, celebra, meu Deus, aqueles que estão chegando. Quantas coisas o Senhor tem feito! E a Tua palavra vai nos ensinar que a maioria delas, se não todas, o Senhor está fazendo porque o Senhor nos ama e porque o Senhor quer fazer. Não porque isso te acrescente algo,
mas simplesmente porque o Senhor é um Deus generoso, é um Pai que ama a celebração, é um Pai que ama nos ver alegres, ama nos ver empolgados. Meu Deus, tira o espírito de indiferença do nosso coração, nos ajuda a ser mais parecidos com o nosso irmão mais velho, o nosso Rei Jesus, que não teve problema nenhum, nenhuma dificuldade de abrir mão do lar celestial, que não teve dificuldade nenhuma de abrir mão das prerrogativas que lhe cabia, da posição, e veio, se fez homem, habitou entre nós, homem de dores e que sabe o que é padecer, decidiu se identificar com a nossa fraqueza, para que nós pudéssemos ser transformados pelo poder dele. Aquele que mesmo sendo rico se fez pobre, para que nós agora sejamos ricos e mais do que vencedores. Senhor Jesus, nós te louvamos por isso, te louvamos por isso, e assim oramos com gratidão em teu nome.